Olá, mais uma vez com vocês nesse quadro Café com Reflexão. E mais uma vez, quero convidá-los a fazerem a inscrição de vocês no canal, ativarem o sininho, deixarem seus likes, visualizar os vídeos, porque isso é de suma importância para que a gente possa estar dando continuidade nesta proposta. E dentro da fé cristã, eu quero trazer um conceitozinho simples, que é até interessante, porque não vou estar lendo no Novo Testamento, e para muitos hoje é problema, porque se não se lê no Novo Testamento, a gente está lendo maldição, né? Então eu quero ler para vocês a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é a palavra como um todo. Novo e Velho Testamento, a Palavra de Deus é inspirada, foi escrito por homem inspirado, santo, dentro desse conceito da inspiração plenária e verbal mesmo. Então toda palavra a Bíblia está falando é inspirada, é divinamente proveitosa, divinamente inspirada e proveitosa para, né? Então toda palavra. E quando isso está escrito no Novo Testamento, a Bíblia do Novo Testamento não estava confeccionada, então estava jogando para o Velho Testamento. E com isso, livro de Êxodo mesmo, capítulo 14, versículo 15, próprio Deus falando para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E quando a gente aborda este conceito, o tema que eu quero trazer para esta referência mesmo é a obediência. E do ponto de vista da obediência, a obediência, ela é a questão ética de um servo de Deus. E a questão ética é de se cumprir aquilo que for proposto pela própria palavra de Deus, pela fala de Deus. E aqui a obediência é o passo que se dá sem a certeza de onde você vai pisar, mas com a esperança de que você vai palmilhar em lugares sólidos. E estes lugares sólidos, os quais estaremos pisando, chama-se fé. Então só a obediência aplicada é que traz o conceito da existência da fé. Então sem obediência, sem fé, a fé só se conquista com obediência. Então assim, você pode até de alguma forma, ponto de vista de uma ordenança secularizada, alguém propor e você obedecer, mas quando em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus ela já traz esse conceito mesmo, que a obediência ela tem uma mola propulsora, ou ela tem um condutor que chama-se fé. E Dietrich Bonhoeffer, ele diz: só o crente é obediente e só o obediente é que crê. E continua: só aquele que crê é obediente, disse ao obediente que está no crente, e só o obediente é que crê, disse ao crente que está no obediente. Com isso, irmãos, eu quero trazer para vocês características da obediência dentro do propósito de que aquele que faz opção pela fé, ele necessariamente não está isento de passar por sofrimentos, por aflições, mas, sobretudo, ele está com a certeza de que ele há de pisar em lugares sólidos, e estes lugares sólidos, de fato, chama fé. E a característica da obediência, quando você obedece, o inimigo ele se torna visível. A visibilidade do inimigo é a garantia de que, de fato, ele existe. Quando você não obedece, você sequer tem ideia da existência do inimigo na sua vida, e a invisibilidade deste inimigo torna-se real. E assim, para aqueles, é um dito que eu trago comigo, e hora ou outra estou falando para mim mesmo, aqueles que dizem Satanás não existe, Satanás acena a cabeça concordando e sim, e ele afirma: sim, eu não existo, porque se você não crê na existência dele, ele tem todo campo fértil para tentar e intentar contra a sua vida e destruir e causar todo tipo de prejuízo na sua vida. Mas quando você crê em Deus e crê na existência do inimigo também, que aqui está fazendo militância contra, não contra Deus, mas contra os servos de Deus,
o crente ele tem que ter essa consciência de que o mal está aí para ser vencido mesmo, e que a visibilidade do inimigo ela acontece na vida do crente pela fé, e quando ele tem fé, ele sabe que este inimigo é real e que este inimigo tem que ser combatido. E assim, quando você não tem esta consciência da existência daquele que está te perseguindo, neste caso aqui era o próprio Faraó, com o exército do Egito perseguindo o povo de Deus, quando você não tem esta consciência, quando você não tem esta visibilidade, quando isso se torna invisível, necessariamente você vai ser escravizado outra vez. O povo de Israel estava sofrendo no Egito, mas com toda a cultura do Egito. Então eles não tinham noção de que o Egito era escravidão. Somente quando eles saem do Egito é que eles vão perceber que tanto o Egito quanto o Faraó era inimigo daqueles que estavam saindo e que estavam buscando a sua alforria, a sua liberdade, a sua libertação, e isso mesmo pela própria provisão, pela própria ação de Deus. E é por isso que Paulo faz esta oração para a igreja de Éfeso. Ora ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Abrir os olhos para a glória de Deus, abrir também para as astutas ciladas do inimigo, é a proposta do cristão genuíno, verdadeiro, autêntico. E quando você o vê, já é uma intervenção de Deus. O povo de Israel viu o inimigo chegando neste contexto, não é? E talvez esta é a sua situação ou a sua condição, a da visibilidade do inimigo. Se você vê, você sabe como combater contra ele. Se você não vê, você não sabe como pelejar contra ele. Se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, se você obedece à palavra de Deus, ele se torna visível. Com isto, você o conhece, sabe o seu nome, sabe o seu risco, o risco que ele representa, mas principalmente sabe que este seu inimigo já vem escravizando você há muito tempo, o povo de Israel, por um período de 430 anos, e sem a glória de Deus, o inimigo é invisível a você. Pela glória de Deus, você o vê, descobre as suas tramas malignas em sua vida e na vida de outros mais, e com isso você tem como combater. E a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas é contra as astutas ciladas de Satanás, não é? Paulo fala isto, e quando ele está falando isto, ele está falando de toda a estrutura de Satanás, toda a estrutura que ele cria como cilada para tentar derrubar o crente, para tentar escravizar o crente, para tentar subjugar o crente outra vez, mas outra vez do ponto de vista que antes da fé você estava escravizado, agora você está livre. Com esta proposta, o que eu quero trazer para vocês justamente neste tempo é sim, você é um cristão, você deve ser um cristão. O censo de 86%, ele é mentiroso, ele é falso, ele não existe mesmo, de cristãos no Brasil, mas você que está me ouvindo, você que está tendo este tempo para absorver a palavra de Deus, você que tem essa conduta da fé, da ética cristã, né, da moralidade cristã, do não fazer acepção de pessoas, da acolhida de povos, raças, línguas e nações, para que possam estar, sim, fazendo parte do plantel da igreja, pessoas que vêm do mundo, mas que já não vão mais pertencer ao mundo, que são lavadas, remidas, regeneradas pelo sangue de Jesus, transformadas, mente nova, cabeça nova, coração novo, não é? Então você já não é mais presa fácil para o inimigo, pelo contrário, você agora, obedecendo a palavra de Deus e tendo fé, você vai ser salvo e você vai ser luz. E quando você é luz, o inimigo é trevas. Você vai cegá-lo, você vai prejudicá-lo, você vai incomodá-lo, você vai perturbá-lo. E a proposta da igreja também é esta, é de saquear o inferno e de povoar o céu. Então compreenda isto, o Senhor te chamou, e quando a Bíblia está falando, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, é as portas do inferno, não são as portas da igreja. Você vai saquear o inferno e povoar o céu,
E este censo, mesmo equivocado do IBGE, tomara, quissa Deus, que seja um censo profético, que 86% da nação brasileira, sim, será de povo cristão, de povo que tem uma ética, que tem uma moral, que tem uma pauta, que tem a palavra de Deus como regra de fé e como conduta, e que está disposto a ser obediente e, em detrimento desta obediência, ter fé para o dia a dia, para a militância diária e para as lutas que hão de vir. Bom, você vai parar de sofrer? Não. Mas você poderá sobressair. Porque pela fé, Paulo está falando depois de tudo que ele sofre, no finalzinho, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Pela fé o Senhor te fortalece. Fique na paz, beijo no coração, beijo na alma. Mais um dia.